Olá, vamos iniciar então mais uma aula da disciplina de redes de computadores. O tema da aula de hoje é gerenciamento de rede. O objetivo dessa aula é oferecer uma visão introdutória sobre o assunto. O conteúdo da nossa aula previsto é o seguinte: primeiro falaremos sobre introdução ao gerenciamento de rede, em seguida veremos sobre infraestrutura do gerenciamento de rede e finalizaremos a aula com uma visão geral sobre o protocolo SNMP. Dentro desse conteúdo de visão geral do protocolo SNMP, estão previstos os temas versões do SNMP, SNI, base de informações de gerenciamento, MIB e operações do protocolo SNMP. Ao falarmos sobre gerenciamento de rede, é inevitável que falemos sobre sistemas autônomos, ou rede, né? Se formos lembrar do nosso conteúdo dado na parte de camada de rede, a gente já tinha uma ideia a respeito de sistemas autônomos, onde a gente colocava da seguinte maneira: um sistema autônomo é uma grande rede, onde ela possui ali uma ou até mais faixas de endereço IP, e todas essas faixas, ou seja, toda essa infraestrutura, é administrada por uma mesma empresa ou por um mesmo órgão, digamos assim, né? Porque também pode ser um órgão público. A união de todos os sistemas autônomos é o que compõe a internet. E se nós pensarmos num sistema autônomo, ou seja, numa grande rede administrada por uma empresa ou por um órgão público, a gente consegue identificar que nós teremos ali dentro centenas ou mesmo milhares de componentes de hardware ou software interagindo. E como todo sistema muito grande, faz a necessidade que ele seja gerenciado, até mesmo para que se identifique falhas de maneira mais rápida, se recupere dessas falhas, se identifique eventos relacionados à segurança e coisas do tipo. Nós podemos citar aí outros sistemas complexos que também exigem monitoração e controle em tempo real. Por exemplo, aí nós temos um avião, onde nós temos essa série de comandos, né, e controles aí na cabine. Nós temos ali na direita o painel de uma usina nuclear. Então, esses sistemas eles têm essa certa semelhança com um sistema autônomo, com uma rede de computadores, no sentido de que são muitos componentes e que necessitam de monitoramento constante. A ISO criou um modelo de gerenciamento de rede que é útil para situar os cenários apresentados em um quadro mais estruturado. Nesse contexto, são definidas 5 áreas dentro do gerenciamento de rede. Ou seja, nós temos aí gerenciamento de desempenho. O gerenciamento de desempenho está relacionado a métricas, né? A vazão, a medição de atraso, a coisas do tipo. O gerenciamento de falhas, como o nome também já sugere, ele está relacionado a você identificar falhas na sua rede e recuperar essas falhas de maneira mais rápida possível. O gerenciamento de configuração ele diz respeito a você ter acesso à configuração dos dispositivos, dos componentes que compõem a sua rede e possivelmente até ser capaz de mudar essas configurações. O gerenciamento de contabilização ele diz respeito a você ter controle, por exemplo, a quantidade de usuários que estão logados, que entram ou saem da sua rede, a realização de controle, por exemplo, de uso de largura de banda por parte desses usuários e coisas do tipo. E por último, gerenciamento de segurança, também o nome é bastante autoexplicativo, né? É você implementar na sua rede medidas de segurança que tenham sido definidas, por exemplo, de acordo com algum documento da empresa que administra a rede em questão, né? Então nós temos essas 5 áreas aí. E nós podemos definir então gerenciamento de rede da seguinte forma: gerenciamento de rede inclui a implantação, integração e coordenação do hardware, software e elementos humanos para monitorar, testar, contar, configurar, analisar, avaliar e controlar a rede e os recursos para atender os requisitos de tempo real, desempenho operacional e qualidade de serviço a um custo razoável. É uma definição bastante longa, mas ela é bastante abrangente também, até por esse motivo. Nós temos o autor aí na frente, mas eu tirei essa definição do livro Redes de Computadores e a Internet do Kurose e do Ross, mais especificamente da sexta edição. Então, vejam que o gerenciamento de rede é exatamente isso, né? Você exercer esse total controle, né, nos aspectos relacionados à sua rede, e o objetivo final é sempre você manter essa rede operando da melhor maneira possível, né? Falando agora sobre infraestrutura do gerenciamento de rede, nós temos aí alguns pontos-chave que compõem essa hierarquia, digamos assim. Nós temos aqui no desenho essa entidade gerenciadora,
Imaginem isso como sendo um software que executa aí numa estação de trabalho, por exemplo, de quem está administrando essa rede, né? Esse software, por sua vez, ele se conecta ou ele envia requisições a um software agente que executa nos dispositivos que você deseja gerenciar, ok? Então, os dispositivos gerenciados compõem o que você está gerenciando da sua rede. Você tem um software agente que realiza leituras e pode, inclusive, aplicar configurações e coisas do tipo. E esse software agente se comunica com a entidade gerenciadora, né? Então, falando aqui agora sobre as definições, entidade gerenciadora nós definimos, o dispositivo gerenciado, o equipamento de rede, pode ser um roteador, switch, impressora ligada à rede, enfim, qualquer dispositivo que esteja ligado à rede e que seja gerenciável, né? Por exemplo, nós temos switches que não são gerenciáveis e temos switches gerenciáveis. Então, não basta estar ligado numa rede, mas precisa ser um dispositivo com essa capacidade. E por último, a última definição que veremos nesse slide é o conceito de objeto gerenciado. O objeto gerenciado consiste nas peças de hardware que estão dentro do dispositivo, ok? Então nós podemos pensar, por exemplo, num roteador como sendo um dispositivo e podemos pensar, por exemplo, nas interfaces de rede desse roteador como sendo objetos gerenciados. E aí nós temos ali placa de rede, protocolo de roteamento e coisas do tipo. Ou seja, o que compõe os dispositivos gerenciados são objetos gerenciados. Tá joia? Essa aula ela traz alguns conceitos assim definidos, alguns nomes, e sempre que for preciso, sempre que fizer menção a esses nomes, na verdade, eu vou fazer questão de retornar, ou então tive cuidado de colocar as figuras repetidas em slides, para que a gente esteja sempre lembrando do que estamos conversando. Então vamos em frente. Agora falando sobre o protocolo SNMP. O SNMP, né, é o protocolo de gerenciamento de redes mais usado e disseminado no mundo, e a sigla dele vem de Simple Network Management Protocol. E de fato a gente vai ver que ele já deixou de ser simples há muito tempo. Ele começou lá atrás, na década de 80, com um grupo de pesquisadores que tinham inicialmente desenvolvido o SGMP, que é uma versão, digamos assim, bastante simplificada de monitoramento de rede. E então essa mesma equipe foi responsável por desenvolver o SNMP. Como eles já tinham conhecimento, né, já tinham feito trabalhos semelhantes, eles desenvolveram a primeira versão do SNMP de maneira até bastante rápida. De modo que a primeira versão data ali de 1988, então estamos falando ali do final da década de 80. O SNMP começou simples, como eu comentei, mas ele já não é assim tão simples mais, né? Ele foi implantado e adotado rapidamente e com isso ele experimentou um crescimento, tanto em tamanho quanto em complexidade. Atualmente a versão do SNMP que estamos é a versão 13 e a gente vai ver agora um breve histórico do que mudou de uma versão para outra. Então a SNMP começou na versão 1 no ano de 1988. Nós temos ali as RFCs iniciais e depois as RFCs que substituíram as iniciais. Ele se caracteriza por ter baixa segurança e a transmissão de dados de autenticação sem encriptação, ou seja, qualquer um que tivesse acesso a um equipamento de rede poderia capturar esses pacotes e fazer a leitura de autenticação e assim entrar e possivelmente administrar, né, gerenciar os dispositivos da sua rede. E isso não é incomum, né? Vários protocolos quando iniciam lá atrás, eles de fato iniciaram sem muita preocupação com aspectos de segurança, né? É necessário lembrar que a internet não tinha o tamanho que tem hoje, e, portanto nem tantos usuários e nem tantos eventos de segurança assim. O SNMP v2 surgiu ali em 1993, nós temos as RFCs dele ali, e a principal funcionalidade que ele trouxe foi Get Book Request. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas é basicamente a capacidade de você requisitar um bloco de objetos, digamos assim, fazer mais de uma requisição, como se fosse mais de uma requisição dentro de uma única requisição, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso. O modelo de segurança ainda não foi aceito pela comunidade, de modo que mesmo o V2 ainda é falho em segurança. A versão do SNMP que foi implementar aspectos importantes de segurança é a versão 13, e essa foi lançada ali em 2002. Então vamos em frente. O SNMP ele é formado por 4 partes básicas e nós vamos passar aí por essas partes ao longo dessa aula. A primeira delas é a SMI, que vem de Structure of Management Information, que é uma linguagem de definição de dados para objetos MIB.
O MIB ele é uma sigla que vem de Management Information Base, que é o armazenamento de informações distribuído com dados de gerenciamento de rede. Também a gente vai falar mais a respeito disso. O protocolo SNMP em si, que cuida pelo transporte de informações de objeto e comandos entre gerenciador e gerenciado, e capacidade de segurança e administração, que é o principal acréscimo do SNMP V3. Não se preocupem com esses termos por enquanto, porque como eu disse, essa aula tem muitos nomes, mas a gente vai sempre estar aqui fazendo ilustrações acerca dos nomes para que a coisa não fique assim tão abstrata. Então nós vamos começar pelo primeiro tema ali, que é a linguagem SMI. Então a SMI ela é uma linguagem de definição de dados, e a finalidade dela é definir, portanto, sintaxe e semântica de dados de gerenciamento bem definidos, como eu disse, é definir essa sintaxe e semântica de gerenciamento de dados de maneira não ambígua, né? E aí nós temos, digamos assim, 3 níveis ali relacionados à SMI. E aí a gente vai passar por cada um deles. Nós vamos do mais simples até chegarmos no nível mais elaborado, eu diria. O primeiro nível, que é o nível mais simples, diz respeito aos tipos de dados básicos, que está definido na RFC 2578, e nós vamos dar uma olhadinha neles agora. Então, os tipos de dados básicos que nós temos definidos nessa linguagem são esses que estamos vendo na tela, o integer 32, que é um inteiro de 32 bits, o unsigned de 32, que também é um inteiro de 32 bits, com a diferença que você só pode ter valores maiores ou iguais a 0, né? O octet string, que é um campo textual para você guardar informações. O object identified, ele é usado para identificar, portanto, um objeto gerenciado ou mesmo um módulo. A gente vai ver mais detalhes sobre essa identificação daqui a pouco. IP address, né, que é para você armazenar ou oferecer endereços de IP. Quando eu digo oferecer, eu digo assim, no sentido de prover essa informação. 2 variáveis de counter 32 e counter 64, que são de 32 e 64 bits. A diferença dessas variáveis para o integer é que são contadores, ou seja, quando eles chegam no limite superior, eles voltam para 0. E no caso de 32, está definido como sendo de 0 até 2 elevado a 32 menos 1. No caso de 64, 0 até 2 elevado a 64 menos 1. Igual de 32, que também é uma variável para armazenar aí, valores inteiros, também com tamanho de 32 bits. Time ticks, que é uma variável que mede tempo em centésimos de segundo, né? O objetivo do time ticks é informar, por exemplo, quanto tempo se passou desde a ocorrência de um determinado evento, isso é importante. E por último, a opaque ela é uma variável, ela é um tipo que já não é mais utilizado e que está presente apenas por questão de retrocompatibilidade. Então nós temos esses tipos de dados básicos, e a partir desses tipos de dados básicos a gente começa a construir então estruturas mais elaboradas. A primeira estrutura mais elaborada que veremos é o próximo item da nossa lista, que é o Object Type. O Object Type, então, ele especifica o tipo de dado, status e semântica de um objeto gerenciado. Então, vamos lembrar aí, né, o que é um objeto gerenciado. O objeto gerenciado, como nós já falamos, ele é um pedacinho daquele hardware que você consegue gerenciar. Então, como se você pegasse um roteador, por exemplo, e você tivesse um objeto gerenciado que estivesse aplicado, por exemplo, numa interface de rede do roteador, um outro objeto gerenciado que estivesse coletando dados aplicado ali a um protocolo de roteamento. Então, o todo do hardware ele pode ser composto internamente com pequenos objetos, né, que a gente chama de objetos gerenciados. E o Object Type é a nossa maneira de definir esses objetos gerenciados, né? Então nós temos um exemplo aqui na direita, que é o IP in delivers. E se formos observar aqui, então nós temos aqui ele é um Object Type, ou seja, ele vai definir, portanto, informações relacionadas a um objeto gerenciado. Nós vemos que internamente ele tem um campo aqui syntax, então counter 32, que é um contador então de 32 bits. E essa é a informação que esse objeto gerenciado oferece, caso seja feita a leitura dele em um equipamento de rede. Nós temos aqui o nível de acesso, ou seja, ele é somente leitura. Nós temos o status aqui que está como atual, é porque ele pode ter status como sendo atual,
como sendo obsoleto ou como sendo descontinuado. Descontinuado em linguagem de programação seria o deprecated, né? Ainda está disponível, mas aconselha-se fortemente que não se use, né? Por uma curiosidade, eu peguei esse exemplo do livro também, mas eu fui dar uma pesquisada na internet e achei que este object type aqui, se a gente pesquisar por ele hoje, o status dele atual já não é mais current, ou seja, ele não está mais atualizado. Eu acho que ele já passou para deprecated. Mas, enfim, eu estou seguindo aqui como guia o livro-texto e por isso eu mantive o original como está lá. E que nós temos a descrição. O que então esse objeto gerenciado oferece de informação, né, para fins de gerência de rede? Olha só. Ele oferece o número total de datagramas de entrada entregues com sucesso aos protocolos do usuário IP, incluindo o ICMP. Por usuário IP, a gente pode imaginar como sendo protocolos que fazem uso do protocolo IP. Então, me vem à mente aí protocolos da camada de cima, da camada de transporte, como o TCP e o UDP, além do ICMP em si, que embora esteja também na camada de rede, a gente sabe que ele é transportado dentro do campo de dados do protocolo IP. Então, também ele é um cliente, né, um usuário IP, digamos assim. Então, se você estivesse implementando, se você estivesse fazendo um gerenciamento de rede, aliás, e você consultasse um determinado equipamento de rede e acessasse o valor deste objeto gerenciado, você saberia quantos datagramas foram entregues para protocolos da camada de cima ou então protocolos clientes do protocolo IP. Legal? Então, que dá para ter uma ideia, por exemplo, do desempenho da rede, se está tudo chegando de maneira correta, se você não está tendo dados corrompidos e coisas do gênero. Eu acho que alguns indicadores assim poderiam surgir desse cenário. Beleza? Agora a gente vai para o nosso próximo nível, que é uma vez que eu tenho então a definição do Object Type, que diz respeito a um pedacinho desse hardware, é possível eu agrupar vários Object Type em um módulo. E aí quando a gente faz esse agrupamento, nós temos então o próximo nível, que é o Module Identity. Nós vamos falar dele agora. Então basicamente o Module Identity ele agrupa objetos relacionados dentro de um único módulo. Tá? Então aqui nós temos um exemplo da sintaxe de um módulo desse, o IP-MIB, e dentro desse módulo estão alguns objetos gerenciados agrupados, dentre eles inclusive o objeto que nós vimos no exemplo anterior do IP. Então aqui nós temos a descrição do módulo, olha, o módulo MIB para gerenciar implementações IP e CMP, mas excluindo o seu gerenciamento de rotas IP, ou seja, objetos gerenciados que estejam relacionados a implementações de IP e CMP foram agrupados dentro deste módulo. Então, a gente vê que existe uma relação de contexto, né, na construção de módulo, ou seja, o módulo vai carregar objetos gerenciados que estejam dentro de um mesmo contexto. Tá joia? A última coisa que eu vou comentar antes da gente seguir em frente é que eu vou voltar um slide aqui. Nós vimos aqui no slide anterior esta nomenclatura aqui, IP9, e vemos que também na definição do módulo também nós temos uma outra nomenclatura, MIB248. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses identificadores. Então, colocando aqui de maneira gráfica tudo o que nós vemos, no nível mais básico nós temos a linguagem SMI. Nós podemos usar essa linguagem SMI para definir, então, objetos aqui, né, objetos gerenciados, object type, e podemos agrupar esses object types em Module Identity. Okay? Se formos analisar aqui a quantidade de módulos, atualmente nós temos mais de 200 módulos já padronizados, e na verdade eu creio que esse número seja ainda maior. O livro fala em mais de 100. Uma pesquisa rápida na internet eu achei um valor acima de 200, mas de uma fonte ainda muito antiga. Então, quer dizer, dá para ter uma ideia que nós temos muitos módulos aí padronizados. E isso sem contar ainda mais módulos que são módulos proprietários, ou seja, módulos definidos pela indústria. Né? Então, nós temos realmente muitos módulos e muitos objetos dentro de cada um desses módulos. Falando agora sobre a definição de MIB, o que vem a ser a MIB, né? A Management Information Base, que estamos tanto falando aqui, grupos de objetos relacionados num módulo desta base. Então, quer dizer, a MIB nada mais é do que uma base de informações de gerenciamento. Tá? Ela é formada, portanto, desses módulos que têm internamente os seus objetos, e aí reparem que ela pode ser vista como um banco virtual de informações que guarda objetos gerenciados cujos valores coletivamente refletem o estado atual da rede.
Então imagine que você tem a entidade gerenciadora, que nós já falamos, é um software, consultando agentes para obter informações sobre esses objetos gerenciados, ou seja, querendo informações sobre como está o funcionamento dos nossos dispositivos. Se nós pegarmos todos esses objetos gerenciados que compõem essas informações sobre esses dispositivos, nós temos então o estado atual da rede. E a essa base de informações desses objetos em conjunto dá-se o nome de MIB. Ok? Então, continuando a leitura aqui, esses valores podem ser consultados e ou definidos por uma entidade gerenciadora por meio do envio de mensagens SNMP ao agente que está rodando em um dispositivo gerenciado. Legal. Bom, agora uma outra coisa que podemos pensar é o seguinte: se nós temos tantos módulos, tantos objetos gerenciados, dado que nós temos tantos dispositivos, tantas variações de dispositivos de rede, protocolos, enfim, uma infinidade de aspectos tecnológicos, como que eu dou um nome para cada uma dessas coisas? E aí a resposta é através de um padrão definido da ISO que se chama Object Identifier Tree. Então, esse padrão ele nomeia cada possível objeto, né, protocolos, dados, etc., em cada possível padrão de rede. Falando aqui um pouco mais sobre esse padrão, nós temos então que ele é uma composição aqui hierárquica, né, onde cada ramificação tem um nome e um número. Então, a gente vê aqui do lado da estrutura, uma pequena estrutura dessa árvore, né? E a gente consegue ver, por exemplo, se quisermos chegar no objeto UDP em datagrams, a gente precisa percorrer todo esse caminho. Então, aqui da esquerda para a direita, nós vemos a relação aqui da árvore. Então, reparem. O primeiro, que é a ISO, me diz respeito ao primeiro nó aqui desta árvore. O próximo, que tem código 3, vem aqui ISO ident.org. Então, nós vemos aqui no próximo nível da árvore, ISO Identified Organization, o código 3. Seguindo os nossos números, nós temos o próximo, que é o número 6, que é o Departamento de Defesa americano. Então, vindo aqui na nossa árvore, o código 6, US DoD. No próximo nível, depois do 6, nós temos o número 1 aqui, que são definições da internet. Então, nós temos aqui na árvore internet. Depois nós temos o número 2, que é o management. Número 2 aqui, management. Depois nós temos a MIB2, MIB2 que tem código 1. Dentro da MIB2 nós temos o código 7, que é o UDP, está aqui. E finalmente, dentro do módulo aqui do UDP, nós teríamos o objeto UDP in datagrams. Então, se a gente for observar, quando a gente comentou lá atrás o exemplo de objeto de módulo, né, que eu comentei, olha, nós temos aqui nome e código definido aqui embaixo. Aqui é uma anotação que diz respeito à estrutura dessa árvore. Então eu estou dizendo que este objeto ele está dentro do nó IP, que nós vemos aqui que tem código 4, e dentro deste módulo ele é o objeto número 9. Tá? Aqui nós temos um módulo que está dentro de MIB2, ele estaria aqui dentro, MIB2 com código 1, com valor 48, ou seja, ele está aqui para frente, mas nesse nível ainda, nível 48. A gente consegue fazer uma consulta em um sistema aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro, que é o IP9, né? Então a gente vai começar colocando o identificador desde o início. Então vamos lá. Vou começar colocando aqui, já tem até um histórico aqui das minhas consultas prévias que eu fiz esses testes, mas vamos fazer de novo. A gente vai começar aqui com o ISO, que é o código 1. Vamos colocar aqui 1 ponto. No próximo nível nós temos o 3 ponto. No próximo nível nós temos o 6 ponto. Depois nós temos o 1, internet, 1 ponto. Depois nós temos o management, que é o 2 ponto. Depois nós temos a MIB2, 1 ponto. Depois nós temos o IP, que é o código 4 ponto. E finalmente nós temos o código 9, que nós tiramos aqui de dentro. E o 9. E ao consultar, a gente chega então no IP in delivers, com essas informações que a gente havia comentado.
Reparem que, como eu disse no início da aula, que mudou, né? Na versão do livro está o status como current e aqui nós vemos o status como deprecated, né? E aí eu cheguei a consultar, inclusive, aqui fala o nome do que entrou em lugar dele, ó. IP System Stats in Delivers. Bom, mas deu para ter uma ideia. Se a gente fizer consulta semelhante, apenas alterando o final aqui dentro da MIB2 no código 48, a gente vê que a MIB2 é o código 1 aqui na nossa apresentação. Então eu vou fazer de novo, vou pegar o histórico que eu já tinha aqui, que vai até o 9, que é o IP. Vou tirar o 9. Opa, deixa eu clicar aqui no final dele. Ah, ele não me deixa alterar. Aqui, agora sim, aqui eu não tinha selecionado, né? Vou apagar o 9, que é o campo do IP. Vou apagar o 4, que é este campo do IP daqui. Então nós já estamos de volta no nível da MIB2. Vou colocar aqui final 48, conforme está no meu histórico. A gente vai ver que a gente consegue acesso a um módulo IP MIB 48. Tem as informações aqui que nós colocamos aqui do lado. E nós temos aí a RFC que define esse módulo, né? A pessoa pode acessar e ter mais informações a respeito dele. Exatamente, por exemplo, quais objetos que compõem. Bem, vamos então dar prosseguimento agora para a gente dar uma olhada num exemplo de módulo, o MIB2UDP. Nós temos aqui então um exemplo de módulo, né? O MIB2UDP, ou seja, é um módulo, como a gente já está vendo, composto internamente por objetos. E aqui nós temos então o ID dos objetos. Então, se a gente tiver um hardware de rede que diz que carrega dentro este módulo, o módulo MIB2, a gente já sabe que dentro desse módulo a gente consegue extrair essas informações. Então as informações têm que os IDs dos objetos, numerados aí de final 71, 72, 73 e 74, e os nomes, né? O DP in datagrams, o DP no ports, o DP in errors e o DP out datagrams. Os tipos, counter todo 32, ou seja, todos são contadores de 32 bits, né? E aqui os comentários. Então, o primeiro, o número total de datagramas UDP entregues a usuários UDP, ou seja, usuários desse protocolo. O número total de datagramas UDP recebidos para os quais não havia nenhuma aplicação na porta de destino. Olha que interessante. O número de datagramas UDP recebidos que não puderam ser entregues por outras razões, que não a falta de uma aplicação na porta de destino. O número total de datagramas UDP enviados dessa entidade. Então nós temos aqui uma visão geral sobre o uso do protocolo UDP, né? Medidas aí relacionadas. Vamos falar agora então sobre operações do protocolo SNMP. O protocolo SNMP ele implementa basicamente dois tipos de operação. Um modo comando-resposta e um outro chamado de modo evento. No modo comando-resposta, pressupõe-se que a entidade gerenciadora encaminhou um pedido para o agente e esse agente então fez a leitura lá do pedido no elemento gerenciado e retornou a resposta do que a entidade gerenciadora pediu. Então ele poderia ter pedido aquelas informações do objeto que nós vimos. Por exemplo, qual a quantidade de pacotes UDP que chegaram nesse elemento gerenciado e que não puderam ser entregues à camada de aplicação em virtude de ausência de aplicação alocada na porta, né? Ele receberia essa informação. Então, esse modelo ele funciona na maneira de requisição-resposta, como eu já disse. O modo evento ele é diferente. O modo evento, repare que não há o pedido, né? E o que acontece é que aconteceu algo inesperado aqui no elemento gerenciado. Então a gente identificou alguma coisa inesperada, uma anomalia, alguma coisa estranha, né? E aí, com isso, ele achou por bem mandar uma mensagem trap, ou seja, informando um evento inesperado. Tá? Então, o comportamento normal é esse, mas você pode ter também aqui uma reação a algum problema, né, que seja identificado na sua rede e prontamente reportado à entidade gerenciadora. Falando agora sobre os tipos de mensagem que envolvem essas trocas aqui, coloquei aqui a figura do slide anterior pequena para que a gente possa consultar. Nós temos aqui basicamente esses tipos de mensagem. Então nós temos aqui get request, get next request e get bulk request. Essa foi a proposta que eu disse que foi introduzida no SNMP versão 2, que a gente comentou no início da aula, e que nós temos a descrição. O get request pega o valor de uma ou mais instâncias de objetos MIB.
O getNextRequest pega o valor da próxima instância do objeto MIB na lista ou na tabela, né? Então os dois primeiros são para você obter informação aí de objetos gerenciados para fim de atualização ou mesmo para compor a sua MIB, né? O terceiro foi o que eu comentei no início da aula, quer dizer, pega valores em grandes blocos de dados, né? Ou seja, valores de uma grande tabela, não exatamente um registro apenas, né? Então faz aquisições em lote, digamos assim, requisita um grande lote já de uma tabela de informações. E reparem que as três primeiras têm sentido gerente a agente, ou seja, elas, portanto, elas estão nesse sentido aqui, da entidade gerenciadora para o agente que executa. A próxima, Inform Request, ela é um tipo de troca de dados somente entre gerentes, ou seja, ela não é uma comunicação de gerente para agente. E o objetivo dela é informar a entidade gerenciadora remota, ou seja, a uma outra entidade gerenciadora, valores da MIB da entidade que gerencia a rede atual, né? Em seguida, nós temos aqui a Set Request, que também é um tipo de gerente a agente, que é utilizada para definir valores de uma ou mais instâncias de objetos da MIB. Então, caso a entidade deseje definir valores de configuração, ela manda uma mensagem do tipo Set Request, que é um pedido e o valor possivelmente vai ser definido, né, valores de configuração. E nós temos aqui a Response. A Response, obviamente, é a resposta desse agente aqui, né? Ela é mandada de agente a gerente, no caso dos gets aqui que nós vimos, ou do set, ou então de gerente a gerente, no caso da Inform Request. Então, todas essas requisições aqui passadas, né? A Get Next Request, a Set Request e essa, vieram como formato de resposta a essa mensagem response. E por último, nós temos aqui a mensagem trap, que nós também já comentamos, que é no sentido contrário, ou seja, ela é do agente para o gerente e informa um evento aí excepcional, né, inesperado na rede. Bom, pessoal, essa é a visão geral do SNMP, de gerenciamento de rede, que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a nossa próxima aula.